Hello pessoal, how are you? Essa é a aula número 2 e nessa aula eu vou explicar para vocês como utilizar o verbo to be na forma interrogativa. Então vamos lá, como assim to be na forma interrogativa? A gente viu na aula anterior o to be na forma afirmativa, certo? No presente. Então, por exemplo, eu sou, eu estou, você é, você está, ela ou ele é ou está e assim por diante. No português, quando eu quero fazer uma pergunta, basta eu mudar a entonação. Então, por exemplo, você está com fome? Estou afirmando. Você está com fome? Estou perguntando. No inglês não funciona dessa forma. No inglês é necessário que o verbo auxiliar ele mude de lugar. Então, como que funciona? Na afirmação, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo to be, nesse caso, tá? Numa pergunta, o verbo to be ele vai na frente. Então, por exemplo, you are studying math. Você está estudando matemática. Are you studying math? Você está estudando matemática? You are hungry. Are you hungry? She is a student. Is she a student? Ok? Então, para a gente transformar uma afirmação em pergunta, basta a gente trocar a posição. Ao invés de ser sujeito e verbo to be, fica sendo verbo to be e sujeito. Essa é a única regrinha que a gente tem para fazer essa troca do to be, da forma afirmativa para forma interrogativa no presente, tá? Todas as perguntas no inglês, elas iniciam com um verbo auxiliar. Por quê? É o verbo auxiliar quem define o destino da frase. Vai definir se essa frase está no presente, no passado, no futuro. Então, todas as perguntas, elas iniciam ou com um question word, que são aquelas palavrinhas de pergunta, what, how, why, entre outras, ou ela vai iniciar com um auxiliar, tá? E lembrando que mesmo no question words, eles vêm antes do auxiliar, mas logo na sequência quem vem são os auxiliares. Então, mesmo assim, os auxiliares estão no início da frase, tá? Então, recapitulando, quando eu afirmo, eu vou utilizar primeiro o sujeito, depois o auxiliar. Quando eu pergunto, eu uso primeiro o auxiliar e depois o sujeito. Então, por hoje é isso. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o verbo to be na forma negativa, ok? Thank you very much. See you next class.